Esse observatório ele vai identificar, a principal ferramenta é a internet, é lógico, identificar os editais que estão disponíveis. E como a gente está criando um banco de projetos e de organizações, a gente também identifica nessas organizações aquelas que mais se adequam àquele edital, e aí faz esse cruzamento e facilita, atua como facilitador na possibilidade de captação. Então, oportunidade, tá? Vamos lá? Análise do contexto interno, né? Então, o contexto interno são aqueles fatores intrínsecos da organização. São os pontos fortes e os pontos fracos. Aquilo que eu mesmo faço que pode depor contra mim e aquilo que eu sei que eu tenho como melhor arma para correr atrás do meu objetivo, certo? Então, os pontos fortes são os aspectos da organização e dos indivíduos, porque a gente não pode deixar de identificar que a organização é um corpo, mas que existem indivíduos e que esses indivíduos podem apresentar fraquezas que podem comprometer a organização como um todo, né? Então, são os aspectos da organização e dos indivíduos que a compõem que contribuem para a sua sobrevivência, desenvolvimento e consolidação, certo? E os pontos fracos são justamente o contrário, são aqueles aspectos que, de alguma forma, ameaçam a sobrevivência da organização, da instituição. Tá? Próximo passo, definição dos objetivos. Tecnicamente, os objetivos são usar os específicos, né, de caráter gerencial, operacional, a serem atingidos em determinado espaço de tempo, relacionados a um projeto específico, a uma atividade específica da organização, a um plano de financiamento, ao mandato de um diretor, né, a uma produção de um novo espetáculo, de uma nova área de atuação da companhia. E quando elaborados, eles devem ser acompanhados de indicadores que permitam a medição de seus resultados. Isso é inevitável para o que se coloca hoje a nível de financiamento e de sobrevivência das instituições. Se eu não consigo medir aquilo que eu me proponho a fazer, como eu vou dizer que eu consegui resultado? É lógico que tem indicadores que são muito, por exemplo, eu venho da área social, como é que se mede quando a gente coloca lá num determinado projeto que eu vou aumentar a autoestima do jovem lá envolvido com a criminalidade? Como é que eu meço a autoestima? É uma coisa muito subjetiva. Então, os objetivos devem prever que algumas coisas a gente também não vai medir. Tá? Próxima etapa, definição das estratégias. Certo? São as formas e caminhos escolhidos pela organização para a consecução de seus objetivos. E essas estratégias nascem principalmente da experiência acumulada dos indivíduos que formam a organização, né? A expertise das pessoas que dirigem ou que compõem a inteligência da organização, que vão definir que estratégias, se eu vou atuar mais num determinado setor, se eu vou definir a minha dependência, a minha sobrevivência financeira mais de um determinado tipo de financiamento ou de outro, se eu vou abrir uma determinada frente para poder gerar receita para a manutenção da instituição. Então, essas estratégias elas vêm muito em função da expertise dos indivíduos que compõem a organização, certo? Posto isso, a gente tem dois níveis seguintes de planejamento para atuar. Tá? Um é o planejamento tático, está aí na tela, né? Tá? Que está mais preocupado no detalhamento de ações de cada uma das atividades desenvolvidas pela instituição, pela organização. Tá? Estratégias de produção, de espetáculos, né? De mostras, estratégias de comercialização do produto que a instituição, que a organização tem, estratégias de marketing, por exemplo, da questão da comercialização, da colocação desse produto no mercado, né? De que forma as pessoas vão ver aquele produto, para quem eu vou colocar esse produto, né? Estratégias de finanças, de política de pessoal, de recursos humanos, de material, de patrimônio, quer dizer, as diversas atividades que a gerência da instituição toca no dia a dia. Tá? E o planejamento operacional, que trabalha com a questão da padronização
da rotina da instituição, né? Para garantir que cada coisa que é feita pela organização, eu estou falando aqui, por exemplo, da criação artística, que não tem como padronizar isso, mas se eu trabalho com aula, eu tenho que padronizar de alguma forma, planejar de alguma forma cada momento daquelas atividades que a gente desenvolve, para que não fuja, que a má realização de alguma atividade rotineira não se transforme num ponto fraco e eu tenha que avaliá-la negativamente no próximo planejamento estratégico, certo? Então, e para isso a gente tem uma definição para fechar aqui o planejamento no tempo aqui exato, de atividade, de projeto e de programa, tá? Que são formas de a gente organizar, planejar a instituição. A gente trabalhar atividade, o trabalho de rotina, necessário para o funcionamento diário, para o funcionamento regular da organização. Projeto, que é um conjunto de atividades para acontecer num prazo determinado, ele tem um tempo útil de vida, começo, meio, fim, né? Que envolve recursos, né? Tempo, dinheiro, pessoas, material, equipamento, e que tem um produto final a ser, esse produto pode ser um produto interno, pode ser um produto para o público externo, mas o projeto ele tem que apresentar efetivamente um produto final, tá? E programa, que pode ser a forma como a instituição organiza os seus vários projetos, certo? As atividades dentro de cada projeto e um programa. Então, por exemplo, uma determinada organização pode ter um programa de formação, de capacitação artística, pode ter um programa de gestão, de governança interna, pode ter um programa de comunicação, tanto para o público interno quanto para o público externo, colocar para o público como a organização se enxerga, certo? Então, só para fechar, a gente está disponível lá, já estou me colocando aqui com a aval ali da minha patroa, se ela disser que não, provavelmente amanhã terá outro no meu lugar, mas para que a gente possa então desenvolver esse tipo de planejamento, esse tipo de ferramenta com um olhar mais específico para a dança, juntando esse material que vem dos grupos de trabalho e quem sabe no próximo panorama a gente já apresentar, ou ao longo desse percurso, né, já apresentar uma ferramenta mais adequada, certo? Obrigado. Mas a curiosidade que me vem, eu aqui ouvindo, né, eu gostaria que rapidamente, muita gente mesmo, vocês levantassem a mão, quantos de vocês utilizam ferramentas de planejamento estratégico para organizar os trabalhos de vocês? Estado, não tem como não utilizar? Como não utilizar? A minha pergunta é como não utilizar? Né? Esses aí são os itens básicos. Todo planejamento, quer usando sinônimos ou não, contém esses elementos. Como participante dos 3 dias aqui do seminário, pelo menos amanhã e ontem no GT de Qual o Valor, eu só queria tentar rapidamente dar uma conclusão para isso, para mim, e compartilhar com vocês. E eu percebo assim, primeiro quero agradecer essa existência do seminário, né? E que aprendi muita coisa, e parabenizar vocês, tá? Mas existe aqui um lugar que eu percebo assim, uma fragmentação e assim, ficou para nós o dever de fazer uma síntese, especialmente de hoje, né? Que foi tanta informação interessante, de tantos lugares contrastantes, isso foi muito interessante, muito fértil, mas senti falta de uma conclusão, de uma síntese. Que eu comecei a trabalhar, não existia a gente não falava nem de cachê, nem de dinheiro, nem nada disso. Não, né? era por ele, era super rico. Então assim, no entanto, a gente existiu, a gente fez uma história, a gente participou, a gente criou um estado de coisas para que isso tudo venha se desenvolver até hoje, né? E eu venho correndo atrás de tudo isso que vem se acelerando cada vez mais, e acho interessante os dados de 20 anos em Portugal, 30 anos aqui,
10 anos na África, e como esses dados historicamente vão se cruzando, né? E agora eu participei do Panorama quando ainda era o Olhar Contemporâneo, chamava esse nome. Nos anos 80 eu estava morando em São Paulo, já tinha passado por Nova York, voltado para São Paulo, não consegui ficar no Rio. Então, assim, para mim é de uma intensidade muito grande poder estar aqui compartilhando isso tudo.